Essa é a primeira aula sobre objetos aqui do curso e nessa primeira aula eu vou falar sobre objeto literal. O que é um objeto literal? Quando eu falo objeto, entenda um objeto mesmo, uma função e um array. Falando bem a grosso modo, o que é um literal? Literal é quando você não precisa utilizar a palavra-chave new. Por exemplo, você não precisa usar new array, new object e new function. No caso, é a maneira mais simples de você trabalhar com objeto. Vamos supor que você tenha, no caso aqui, um varchar. Lembrando que sobre objetos eu vou ter aulas específicas mais para frente. Eu quero só falar a diferença de um literal para um não literal. Aqui, isso daqui é um objeto literal. É a forma mais simples de você criar um objeto. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar car igual a new object. E nesse new object, eu posso vir aqui, por exemplo, alterar doors. Doors vai ser igual a 5. Chama aqui car. Veja que agora apareceu doors 5. Então, essa é a maneira literal de você criar um objeto. Então, essa é a maneira mais simples de você criar um objeto. Você não precisa utilizar o new object. A mesma coisa vale para os arrays. Eu tenho aqui um array chamando 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um literal do array. Se eu quiser criar um array com um objeto, no caso aqui vai ser new array. Estou chamando new e aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu chamar ar, veja que apareceu aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então esse é um array literal, esse aqui não é um array literal. Então essa é a forma mais simples de você criar um array. Agora vamos para as funções. Eu vou criar aqui function test. Eu só vou colocar um console.log, vai ser teste. Se eu vier aqui embaixo, eu vou chamar esse teste normal. Mas eu não sei se você sabe, mas o JavaScript ele tem um objeto, no caso, uma função chamada function. Porque no JavaScript nós não temos objetos, nós temos funções que você pode trabalhar como objeto. Sobre funções construtoras eu vou falar mais para frente para você. Então, existe esse function aqui. Eu venho aqui e chamo new function. E vou colocar para uma variável, por exemplo, teste1. Ou melhor, vou colocar fn de function. E aqui eu vou colocar value e um console.log teste. Vou passar aqui, eu vou colocar aspas duplas, console.log, e aqui vai ser teste. Então, essa é a maneira simples de você criar uma função. É uma literal de uma função. Essa é a maneira mais, como eu vou dizer, complicada. A maneira que você nunca, olha o que eu estou falando, nunca crie funções dessa maneira, utilizando o new function. Até porque todo o conteúdo que você for colocar dentro desse new function vai ser praticamente no formato de uma string, é uma coisa bem complicada, mas esqueça esse new function. Só saiba que para trabalhar com funções, você trabalha dessa maneira, da maneira literal, uma função literal.